Fala galera do Jets BR12, essa é uma período de intertemporada agora que movimenta bastante, apesar de estar bem parado, mas existem muitas ligas de fantasy começando a ser costuradas agora. E muita gente me perguntou, e aí Arthur, quais são os jogadores do Jets que podem se destacar? Quais são os jogadores do Jets que podem eventualmente ser uma boa escolha de fantasy aí? Bom, vamos começar pelo ataque, né? O que movimenta uma liga de fantasy é o ataque, todo mundo sabe disso. Começando pela OL, que eu acho importante uma liga de fantasy saber OL, porque isso influencia em quase todas as partes do jogo. Não adianta você ter o Joe Burrow lá em Cincinnati se você tiver a OL de Cincinnati. Então assim, ano passado o Jets tinha uma OL formada por um pilar muito grande, que era o Mekhi Becton, um left tackle, e o restante bom, mas não tão bom assim. E esse ano a OL subiu de nível, com a chegada do Elijah Moore, a pick 14, todo mundo sabe. Muito possivelmente vai comprou o blind side do Zach Wilson, e deve fazer muitos movimentos de pulls, né? Que é basicamente o estilo do Mike LaFleur, de movimentar o ataque. O que me preocupa é o lado direito, principalmente a posição de guard. O Greg Van Holt ano passado foi trágico, e que pesa alguns jogos bons, mas assim, teve jogos patéticos dele. E o George Fant me surpreendeu. O center deve continuar sendo o Conor McGovern, parece que ele tem uma certa simpatia, o Mike LaFleur com ele, então deve permanecer ele. E aí passando para as posições, para as skills positions, né? Eu acredito no corpo de running back que teremos aquele famoso comitê de running back, que é o estilo 49ers de fazer as coisas. 49ers ano passado teve vários running backs com a nítida possibilidade do seguinte: se um running back se machucar, o outro cumpre a função e a engrenagem continua funcionando. É o contrário, por exemplo, do Dallas Cowboys, que tem no Ezekiel Elliott um cara muito acima da média, ou o cara na Panthers, que tem o Christian McCaffrey muito acima da média. No 49ers não, todo basicamente no mesmo padrão, joga basicamente do mesmo jeito, e eles vão se revezando na posição de ataque. Eu acho que o Jets vai usar a mesma estratégia. Para mim, o running back 1, se eu pudesse chamar um running back 1, seria o Michael Carter. O 2, o Tevin Coleman. Pô, o cara conhece o sistema do Mike LaFleur. O Mike LaFleur não trouxe ele pra ele ficar olhando os treinos. Trouxe ele pra alguma coisa. Running back 3, lá Michael Pirine. Teve gente aí que falou de lá Michael Pirine ser cortado. Na minha opinião, seria assim uma coisa muito assustadora. Porque assim, o cara com 2 anos, segundo ano da NFL, o cara ser cortado. Acho que a gente tem que ter calma. Acho que 3 anos é o tempo ideal para você avaliar um rookie. Basta ver o Keenan Williams. O Keenan Williams no primeiro ano foi nada demais. E no segundo ano passado, fez 7,5 sacks. Um cara que pressionou, fez QB hurry. Então a gente tem que ter calma. Então o running back 3 para mim seria o Michael Pirine e o running back 4 o Ty Johnson. Esse para mim são os 4. E o Josh Adams? Eu gosto muito do Josh Adams. Acho um cara foi subvalorizado por estar no sistema da Adam Gaze. Só que não cabe todo mundo. Então, para mim, o Josh Adams seria o cortado. Na posição do wide receiver, tá basicamente tudo muito claro. Né? O wide receiver 1 deve ser o Corey Davis, o Jets trouxe ele, pagou um caminhão de dinheiro. É um cara que se ressurgiu com o Arthur Smith lá em Tennessee e é um cara que casa muito com o estilo LaFleur. Principalmente no deep pass. Ele é um dos caras que, salvo engano, ele é o 5º cara com o maior número de recepções em deep pass na temporada passada. E também tem uma força física interessante para jogar em rotas slant, né? Em rotas curtas. No outro lado, devemos ter o Denzel Mims. Denzel Mims, para mim, foi um achado no passado, um steal. Era um cara com nota de primeiro round. E muita gente em Green Bay, as pessoas vão se lembrar, né? Nesse fatídico escolha de Jordan Love, colocava o Denzel Mims. Então, o Denzel Mims é um cara que pode funcionar muito bem. E no slot temos uma dúvida. O Jets tem o Jamison Crowder, que é um cara fantástico. O Jamison Crowder é um cara extremamente dedicado, bom de grupo, talentoso, muito talentoso.
A questão é que ele ganha 10 milhões de dólares por ano, algo perto disso. E o Jets, se cortá-lo esse ano, terá um dead money pequenininho. E isso é a grande questão. Essa é a grande questão. Porque o Jets pegou o Elijah Moore, que é claramente um wide receiver de slot. Cara baixo, forte. Até parece com o Jameson Crowder do estilo físico. Então essa basicamente é uma coisa que eu vou ficar em dúvida. Quem estiver pensando em pegar o Elijah Moore, calma. Porque se o Jameson Crowder ficar, pode ser que ele fique por um ano, por exemplo, para dar uma ajuda ali no Elijah Moore. Mas o negócio é o salário dele que pega muito. Não sei se ele pode aceitar uma pay cut, não sei. Isso aí a gente não sabe. Na posição do tight end, pra mim segue a mesma coisa. Chris Herndon como tight end 1, Ryan Griffin como tight end 2. Porra, mas o Chris Herndon jogou porra nenhuma ano passado. Verdade. Mas o Chris Herndon é talentoso. Ele mostrou isso. Um cara com alguns problemas físicos, mas o Jets remodulou todo o seu departamento médico. Tem que ajudar em alguma coisa pra esse cidadão. Talentoso ele já mostrou que é. Então, e aí chegou o Tyler Kroft lá do Bills, mas eu acho que não deve gerar grandes problemas. Acho um cara mais para bloquear, tal, recebe poucos passes. Então, no fantasy ele não deve ter grande impacto. Virando a linha, virando a defesa, o principal ponto do Jets vai ser o jogo corrido. Por quê? Porque nós formamos uma DL assim, nível do mediano para cima. Se eu botasse de 0 a 10, seria uma DL nível 7, 8. Então nós temos as duas pontas, Vinny Curry e Carl Lawson. Carl Lawson, simplesmente fantástico, um cara muito bom. E no miolo deve vir Keenan Williams e Sheldon Hanks, com a possibilidade de vir um Flores, um Fato Case aí para entrar na rotação. Então assim, é uma DL que me agradou muito, a movimentação do Jets nessa intertemporada. No corpo de linebackers, devemos ter algumas mudanças. Deve ser o ponto que mais deve sofrer mudanças. Os linebackers quase todos foram mandados embora. O CJ Mosley deve voltar esse ano, é o que aponta agora. Não existe nenhuma movimentação de corte do CJ Mosley nem nada. Então o CJ Mosley deve voltar. Tem um Jahad Davis, que a gente trouxe na free agency, e tem 2 linebackers rookies. Todos os 2 que foram safeties no college, mas que o Jets já deixou bem claro que quer convertê-los para linebacker. O Hansan Zirodin, que era um cara que gostava muito do tape dele, e o Jaden Smallwood, que é outro cara bom também. Já existe na imprensa o começo de um burburinho de que o Smallwood vai ser o outside linebacker, né? Um linebacker mais do lado, né? Nessa 4-3 do Jets, e pode ser uma boa aposta para fantasy, principalmente se tiver o CJ Mosley, que é um cara simplesmente espetacular. Na secundária continuamos com problemas. Foi uma coisa que o Joey Douglas não conseguiu resolver. A gente continua com Blesson Austin e Bryce Hall como os cornerbacks de lateral, né? E o quarterback de slot pode ser o Michael Carr II. Né? Um desses 3 aí que o Jets pegou, né? O Pinnock, o Michael Carr II e o outro que eu acabei esquecendo aqui. Deve disputar essa terceira vaga. Na posição de safety, deve vir o safety que a gente trouxe agora do Raiders, que eu esqueci o nome, mas deve estar aqui em algum lugar. E o Marcus May, que é simplesmente o melhor jogador de secundária do Jets, hoje assim até pro WO. Então esse deve ser basicamente o corpo defensivo. Se você for jogar numa liga que a defesa joga como bloco, eu acho que a defesa do Jets é uma defesa assim, para ser uma 16ª, 17ª a sair. Nada mais que isso. Até porque nós estamos falando de uma defesa que tem muitas peças novas, que vai começar a se entrosar agora, que vem com um estilo de jogo defensivo totalmente diferente. Essa é a minha visão. E no ponto de vista dos special teams, o Chris Nagar deve ser o kicker. Até agora é o que é apontado. Mas assim,
A posição de kicker do Jets muda muito. Ano passado o Brent Boyer ficou mudando, uma hora parecia ser o Sam Ficken, outra hora parecia ser o Castilho, outra hora pareceu que era o Maher. Então assim, deve ter uma briga de kickers e o Brent Boyer é adepto à briga de kickers e pode ser isso. Então assim, eu não apostaria em kickers no Fantasy, kickers do New York Jets. É uma posição bastante sincera e honesta com vocês. A posição de punter é o Brandon Mann, que é um cara muito bom. E na posição do long snapper é o Thomas Hennessy. Então é basicamente isso. Para mim, as apostas que são mais viáveis para se fazer com relação ao Jets são Corey Davis, Denzel Mims, Michael Carter, o running back, CJ Mosley se voltar, com certeza, o cara deve ter muito tackle. Keenan Williams é um cara para olhar. Keenan Williams. E para mim essas são as principais apostas. Mas o panorama geral está nesse vídeo. Esse vídeo não é feito só para torcedores do Jets, aliás é feito mais para torcedores que não são do Jets, para eles saberem mais ou menos se posicionar na Liga de Fantasy quando se depararem com os jogadores do Jets. É isso, se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.